Qual o seu nome? Heinz Schitz, Data de nascimento? 5/8/1956. Quem são seus pais? Osmar Schitz e Vale Schitz. Você nasceu, se criou na comunidade de Ribeirão das Pedras? Sim, Estudou aonde? na Escola Municipal de Ribeirão das Pedras. E que atividades tu exerceu durante a vida, profissionalmente? Em que você trabalhou? Meu lema sempre foi na agricultura. Que tipo de produtos cultivou? Na verdade, quando eu estava junto com os meus pais, eu já era um desses que puxava aipim na fecularia do seu Heinz Fuchs, lá no centro da Agrolândia. Isso com a carroça. Meu pai, ele arrancava o aipim de manhã cedo, uma carga, e eu vinha embora de meio-dia para casa, e quando era de tarde, ali pelas 4 horas, eu carregava outra carga de aipim com 2 cavalos na carroça e puxava lá na fecularia. Isso não era estrada de cascalho, era estrada de barro na época. Foi um sofrimento, mas foi uma lição de vida. Época de chuva, encalhava de vez em quando? Também existia. O pneu não era traçado na época. É, isso aí, muita gente passou por isso, né? O pessoal de hoje não sabe mais isso, né? Não. Que produtos, além da mandioca, era cultivado em família? Nós produzia milho, aipim, batata doce, cozinhava batata doce para engordar os porcos, que eram os porcos Macau, só que a gente criava, não era aquela criação de porco que existe hoje em dia. E isso fez onde que a modernidade, a tecnologia foi acabando das coisas que a gente também sobrevivia com aquilo, né? Gado. Gado nós tinha também, sempre gado. E depois que eu cresci e fui casar, a gente viveu com 10 litros, 15 litros de leite e dava para sobreviver um mês. Hoje, menos de 1.500 litros, 2.000 litros, ninguém não passa mais, né? Então foi uma valorização de agricultura que foi se perdendo. Com pouca coisa se vivia bastante na época, né? Era uma vida mais tranquila, né? Mais tranquila. E como era na época da sua juventude, por exemplo? Quais eram os divertimentos? Que tipo de... Como é que eram os sábados e os domingos da juventude? Aliás, Valmir, aqui nesse lugar onde é que nós temos, a gente se reunia com uma bolinha pequenininha que a criançada toda se reunia os sábados de tarde e domingos também, e jogava bola, brincava de bater lata, essas coisas assim, que isso era uma festa, era 10, 15 crianças, que esse pessoal que está na minha idade hoje, quando a gente era jovem, era tudo amigo. Éramos muito mais saudáveis, né? Com certeza, que ali não tinha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente brincava, trepava, botava essas coisas de balanço assim nas árvores, com correntes, um pegava o outro e empurrava, quanto mais alto pudesse empurrar, maior era a alegria de um fazer com o outro, né? Isso era um domingo na casa de um, outro domingo na casa de outro. E a gente gostava de ir pelo cafezinho que as mães faziam para as crianças. Isso era uma alegria tão grande quando chegava a hora do café. A gente tinha uma educação, todo mundo sentava em redor da mesa com um pedaço de pão de milho e comia aquilo e saía gritando e brincando o resto do dia, não incomodava ninguém. Era a alegria da semana, né? Era a alegria da semana, sim. E você também deve ter experimentado, né, desde muito pequeno, ainda jovem, né, já trabalhando e ajudando os pais na agricultura, né? Com que idade, mais ou menos, você começou já a trabalhar um pouco na agricultura? Era quando eu tinha uns 8, 9 anos, a gente tinha que... Eles davam uma tarefa para nós. Era esses careiros de mandioca que nós tínhamos que carpinar. Daí nós tínhamos que vir para casa e debulhar o milho, porque o milho era debulhado na mão. Não tinha máquinas para debulhar milho. Isso era ir fazer a quirera com os pintinhos, né? E de noite, quando os pais chegavam em casa, isso tudo estava pronto. Eles precisavam só tirar o leite e tratar os porcos. Isso era uma coisa muito importante que hoje falando ninguém não conhece mais. Era uma satisfação? Muito grande. Se arrepende de ter feito isso enquanto criança? Porque era uma coisa que
Eu sempre conto para os meus filhos, para os meus netos, eu sempre digo para eles assim, eu só aprendi na vida com eles. Só fez bem, né? Com certeza. Na época, a cultura, a agricultura, ela tinha um tipo de produto, depois disso foi alterando, né? Como foi essa migração? Que tipo de plantio foi feito a partir daí? É que na verdade, quando começou de lavrar as terras, eu quando tinha uns 13 anos por ali, foi comprado junto com meu tio, o tio Paulo Schitz, e meu pai, eles compraram uma máquina de semear milho com cavalo. Isso foi a primeira máquina que entrou dentro do Rio das Pedras. Eu tenho hoje ainda uma recordação disso ali, está guardado no rancho, mas é uma máquina bem antiga e ela está desmontada, né? Mas foi a primeira máquina que quando começou o plantio direto, mas era em cima de terra de arado. Não era plantio direto como é hoje, né? Então, isso foi muito legal. A gente produziu bastante milho numa área pequena, que ninguém sabia como é que se analisava uma terra, com calcário. Isso era tudo só na enxada na época, né? E houve algum apoio técnico para isso ou vocês mesmos descobriram, foram atrás e implementaram essa melhoria? Não, ela veio através da EPAGRE já, né? Então A Caresc na época? Caresc, né? Então esse pessoal que começou a trabalhar com essas pessoas e meu pai e mais pessoas aqui começaram a ver que isso era valioso porque se produzia bastante em pouca área, não precisava ter a área toda limpando, capinando e passando fogo e queimadas e coisa, porque se produzia com menos e bastante, e sobrava comida para a gente poder tratar os bichos, né? Além dessas técnicas, né, de plantio que tu já citaste, outras novas técnicas aconteceram, né? O que tudo aconteceu de mudança ao longo desses anos todos? É que na verdade em 1983, depois disso ali, quando o pessoal viu que não tinha mais como arar as terras, porque lavava, levava tudo embora para os rios, começou o plantio direto. Em 1983, eu me lembro, eu ainda era solteiro, nós fomos para o oeste de Santa Catarina pegar uma semente de ervilhaca. A gente achou isso muito engraçado e a gente achou assim, não, será que eles vão dar uma semente para nós? Daí a gente passava na roça lá, a gente via assim que podia colher uns grãozinhos, a gente botava no bolso e trouxemos junto para cá. E começou a se pensar em fazer o plantio direto, né? Isso foi uma mudança muito grande, que eu vejo hoje, Valmir. O grande mal ainda existe que não deveria ser a coisa, a terra limpa assim. Deixar de produzir duas produções por ano, faça uma e faça bem feito. Que aquela é o principal ponto que eu vejo hoje, que isso tinha que acabar de fazer duas plantações. Vou plantar soja, vou plantar trigo, vou plantar cebola, vou plantar soja, feijão. Aquela uma produz mais e acho que dá mais lucro do que a terra tem vida. A gente tem que pensar muito nisso, né? A terra precisa descansar. Descansar, ela tem vida. E sem ela, vai acabar. Nós não viveremos. Nós não viveremos. As técnicas, como você falou, em 80, vem a questão do plantio direto. Vocês tiveram aqui também os programas de microbacias, que foi uma inovação, né, no estado, acho que até no sul do Brasil. Aqui foi um programa modelo, né, a comunidade de Ribeirão das Pedras. O que tu tem para contar sobre isso? Eu achei isso super legal. Eu achei isso muito importante porque eu ainda preservo muito isso ali. Eu tenho bueirinhos, eu tenho ainda bocas de lobos que estão ali hoje. Eu preservo elas porque esse microbacia ela foi feita para não estragar mais as estradas rurais. E essas estradas só se preservam se todo mundo olhasse um pouco e mantivesse esses valos abertos, porque eu vejo hoje pessoas que acham que a prefeitura tem que fazer, mas não é só por ali. A gente tem que ajudar a botar a mão.
Quantas vezes eu pego meu carinho de mão, vou pegar um cascalhinho lá no rio e fecho aqueles buracos para manter a estrada bonita. Isso é uma coisa que eu preservo desde a época que eu aprendi com a microbacia. Isto é tudo nosso, né? Exatamente. Somos todos responsáveis. Sim. A natureza nos cobrará com certeza. Essas técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, elas ainda permanecem assim ou a maioria do pessoal já mudou o ritmo da produção? Mecanizou muito, né, a agricultura, né? Exatamente. Hoje eu acho assim, quem planta em grandes áreas assim, o pequeno está se acabando com isso. Essas pessoas não trabalham mais na agricultura porque os jovens foram tudo para a cidade, né? Então esse pessoal que está plantando hoje é pessoas que estão mecanizadas para fazer esse serviço. E é muito pesado, eu acho que é máquinas pesadas em cima dos nossos terrenos. Isso não é uma coisa muito boa. Para quem precisar produzir, ele se obriga a fazer isso. Mas nossas áreas são muito pequenas para fazer esse tipo de serviço. São poucas as propriedades, né, que tenham um volume de terras e mecanizáveis, né? Sim. Essas pessoas, elas estão trabalhando hoje, estão produzindo, mas como eu já tinha falado, eles vão produzir, mas faça uma safra só. É a vida da nossa terra, da nossa natureza que está em jogo. É a sua experiência que leva a essa conclusão. Sim. Muito bem. Você falou, né, que os filhos dos agricultores, muitos deles já não permanecem mais na agricultura, né? É claro, as propriedades têm características de serem propriedades médias ou pequenas e a divisão dos quinhões, né, para cada herdeiro se torna muito pequeno e economicamente inviável. E muitos também querem a segurança da renda através de um salário, né, e acabam migrando. A que você atribui, além dessas circunstâncias, por exemplo, o estudo, a garantia salarial, o que mais atribui que tantos jovens deixam o setor agrícola e vão para a cidade e trabalhar em empresas? Eu vejo assim que perderam um pouco da moral de ser agricultor junto com os pais, eles foram para a cidade. Eu acho que é correto a gente deixar os filhos estudar. E eles viram que a vida lá é um pouco melhor do que ficar na roça, porque hoje para trabalhar na agricultura tem que ter coragem. Eu tinha essa semana minhas filhas trabalhando comigo, eu agradeci a elas muito, elas me ajudaram. E eu tenho um filho homem, ele já está 20 anos em Indaial. Foi a decepção de agricultura que eu plantei uma roça de cebola para ele, que ele vendeu a cebola numa semana a um preço e na outra semana estava o dobro de preço. Aí ele pensou assim, não, ele perguntou para mim, pai, eu posso ir para a cidade ver se eu acho um emprego? E se não der certo, posso voltar? Disse, pode. Mas ele não voltou mais, porque a facilidade lá para ele foi melhor. Daí ele já tinha um estudo na época, 20 anos atrás, com 2º grau, já era uma pessoa capacitada para trabalhar dentro da cidade. E outra coisa que eu vejo assim, os filhos dos agricultores, eles não têm preguiça para trabalhar na cidade também. Essa é uma grande meta que eu vejo assim que levou esses jovens para a cidade, porque eles são capazes, só que eles tinham vergonha na época que eles achavam, nós somos do mato, nós não podemos trabalhar na cidade, mas hoje eu vejo que eles são muito reconhecidos. Com toda certeza. A Agrolândia teve como característica muito a agricultura nos anos, né, 50, 60 anos, era uma cidade agrícola, né? Sim. Hoje nós somos uma cidade muito urbanizada. São poucas as famílias que permanecem na agricultura, né? Nós temos uma série, né, de dificuldades, como você já elencou. Como você vê a utilização de herbicidas, esses tratamentos químicos, produção transgênica? Como você avalia isso? Eu posso dar um exemplo sobre venenos muito práticos para vocês. Eu costumava plantar um milho antigo, comum, aquele palha roxo, para comer.
Ele é muito gostoso, ele tem um sabor muito perfeito. E eu tinha plantado um transgênico e um convencional, que era aquele antigo, né? E quando foi um dia, eu cheguei onde é que eu tinha plantado esse milho. As flores do milho convencional não tinha mais uma flor. A tiriva, o passarinho tinha comido tudo. E no transgênico eles não mexeram. Daí eu vi uma coisa muito interessante. Eu digo, olha, o bichinho ele é mais esperto do que o ser humano. E pode ter certeza que o gosto de uma espiga de milho convencional e uma transgênica, a diferença é grande, ela amarga. E se a gente falar, muita gente não acredita, mas eu tenho comigo e eu vi, a minha família viu, mostrei para eles, e eles têm certeza que é uma verdade que eu falei. E aí eu vi com os meus olhos. Aqui na comunidade, historicamente, sempre existiu uma escola do município, onde as crianças da comunidade estudavam nesta escola. Sim. Na década de 90, mais ou menos por aí, houve a nucleação das escolas. E os alunos, as crianças, acabaram sendo transportadas, né, via transporte escolar do município para uma outra escola nucleada, uma centralização dos alunos na área urbana. Como você vê isso? Eu vejo que isso, pela facilidade dos alunos não precisar andar na estrada, foi uma facilidade, mas foi uma perca muito grande de comunidade. As escolas, na época, eles faziam as festinhas de escola, se reunia pai e mãe com filho, hasteava bandeira nas escolas e cantava o hino nacional, um respeitando o outro. Os filhos, meus filhos na época ainda tinha versinhos para contar. Isso era uma alegria quando a gente ia lá naquela festinha, olhava os filhos contar um verso que a professora ensinava para ela. E eu vejo que hoje se perdeu muito disso ali, né? E quando nós tínhamos a nossa escolinha aqui, meus filhos estavam estudando, isso faz uns 35 anos atrás, a nossa escola do Ribeirão das Pedras, ela foi uma escola contemplada em hortas do estado de Santa Catarina. Os pais iam lá, levavam o esterco orgânico, ajudavam os filhos a fazer os canteiros. E a professora, a Dona Maria, eles faziam as merendas escolares com essa horta que nós fizemos junto com os filhos. E isso no estado, isso foi um orgulho para nós na época. Ser recebido um prêmio, né? Ter recebido um prêmio como os nossos filhos receberam e a gente junto, né? Você acha que a escola na comunidade manteria mais uma identidade das crianças com o local? Eu acreditaria que sim, porque não precisava ser o completo, o ensino completo. Se fosse até o 4º ano, fosse dentro da comunidade, se resgatava muita coisa e muito amor de pai e mãe que moram na cidade, porque hoje nós temos uma deficiência muito grande. O povo está tão atarefado, eles acham que não podem mais conversar um com o outro. Nessa época, nós ia na casa do outro, a gente sentava, tomava um café, resgatava o que era dos nossos antigos pais também, quando foi imigrado a essas comunidades, né? Isso é uma história tão linda que eu não esqueço isso, é uma coisa muito importante. Você levantou duas situações, uma tecnologia, a modernidade, né? Uhum. Eu acho que ela é importante, nós conversarmos sobre isso, mas uma ainda se referindo à escola, há uma corrente que diz que ajuda na socialização, levando as crianças para as escolas nucleadas, que elas interagem com pessoas de outras comunidades. Sim. Isto é um fato, Sim. Mas em contrapartida há uma perca da identidade local. Exatamente. Essas tradições, como você diz, esse ensino ao cultivo da horta, esse ensino a plantar, a colher, a ter o próprio produto, ver o produto crescer, isso estimularia a criança também em casa e na atividade agrícola ou pecuária, né? Isso é importante. Eu gostaria de te fazer uma outra pergunta, que é uma questão cultural. É um comentário histórico, né? Que assim, eu quando vim para a Agrolândia há 50 anos atrás, eu já ouvia
É uma tradição no Ribeirão das Pedras, na Semana da Páscoa, ter a segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, ainda é um dia de visita às famílias, umas visitam as outras. Isso, por que existia isso e se ainda existe? Eu posso dizer para ti, Valmir, que essa coisa tão linda que existia, isso veio do meu avô, o seu Bruno Reder, ele que trouxe da cultura alemã, de Benedito Novo, que eles tinham o costume na época, se nós se visitava, tinha o segundo e ainda o terceiro dia de festa da Páscoa e de Natal, que era o primeiro dia de Natal, o segundo dia era oficial e o terceiro era só o outro dia de tarde, para se reunir, para jogar um baralho entre os amigos e confraternizar o último dia da Páscoa ou do Natal. Isso era muito lindo. Degustar a sobra dos doces das festas. Exatamente. A comunidade de Ribeirão das Pedras sempre foi bastante atuante no município, né? Nós tivemos aqui pessoas vinculadas aos sindicatos, à fundação do Sindicato Rural de Agrolândia, dos trabalhadores rurais. Nós tivemos também pessoas que exerceram cargos públicos ou cargos políticos, né? Foram eleitos, vereadores, por exemplo. O que é que você tem a falar sobre isso? Eu vejo assim, ó, essas pessoas que passaram e fizeram história de política aqui no Ribeirão das Pedras, eu acho que foi para o bem do município. Que a gente sempre tem que olhar ao lado que faz o bem para o povo, né? A gente nunca pode pensar individualmente só em si quando fala em política, porque eu vejo sempre assim, eu tenho comigo um lema: se eu puder fazer uma coisa, ou é para todos, ou se não eu deixo de fazer. Essa sempre foi a minha meta, de olhar para uma comunidade. E eu acho que isso é o interessante. Não se pode pensar só em si próprio, adquirir as coisas do órgão público só para si mesmo, sabe? Se eu não puder fazer, se eu não puder ter para os outros juntos, eu não quero para mim também. Quem foram os políticos aqui? Aqui foi o seu Alvin Trapp e o tio Baldo Schitz. Os dois eram vereadores. Alvin Trapp 2 vezes e o seu tio Baldo foi uma vez, né? O seu Alvin Trapp participou ativamente sempre do sindicato também, né? Sim. Na época, depois, meu pai, seus Marchitz, esse pessoal tudo, eles sempre estavam junto numas diretorias de escola. E quando eles deixaram de exercer isso ali, eu sempre também participava junto. Já naquela época, hoje, na minha idade, eu já tenho uma história muito grande de participar nas coisas da comunidade junto também, né? E não me arrependo, porque eu sempre digo assim, é um orgulho de quem pode fazer. Porque pessoas que não querem fazer, eles também nunca vão pegar. Isso é um fracasso numa comunidade, quando você nomear uma pessoa e ela não tiver interesse em fazer a coisa funcionar, né? Há que se querer, né? Exatamente. Você falou em juventude, né? Que tipo de atividade que a juventude de Ribeirão das Pedras ao longo do tempo teve? Que oportunidades que teve de diversão, de esportes, como isso funcionou? Na verdade, aqui a parte de igreja, nós não temos igreja na comunidade. Mas a gente teve por opção assim o futebol. O futebol era o privilegiado, assim, os domingos tinha jogos de futebol, os nossos pais iam, nós ia junto, as mães iam junto, todos os filhos iam junto e se divertia lá aquela tarde toda, assim. Era uma coisa muito, muito legal entre a juventude. A juventude se conhecia um com o outro, se falavam e não tinha celulares na época, as coisas eram pessoalmente, né? Não ficava olhando só no celular. Era uma coisa mais amigável. Campos de futebol aqui, quantos tiveram e onde foram esses campos? Os primeiros campos, que foi em 1963, a inauguração do Bandeirante, ele foi lá no terreno do seu Beza. Daí depois foi passado no terreno do seu Evaldo Moira. E mais para frente foi feito lá no terreno do Humberto Passi. E quando foi aberto um campo novo, foi no terreno do Ralfino Schitz, que hoje atualmente está ali ainda funcionando, né?
Ele vai fazer 70 anos de existência esse ano. Eu acho isso é uma coisa muito linda, é uma preservação que nós temos dentro de uma comunidade que todas elas tinham campos de futebol, mas no interior o que está funcionando ainda, eu me orgulho disso, que eu não deixei cair a peteca do Bandeirante. Alguns ainda sobrevivendo daqueles que foram os fundadores? Bastantes pessoas ainda, tem bastante. Lembras o nome de algumas ao menos? Tenho assim o meu pai, né, que era um dos fundadores, né, o Egon Koch, que também na época estava aqui, né, e daí tem bastante gente que os últimos anos faleceu, mas o que eu me lembro assim foi um deles, e uma época, quando foi aberto esse último campo de futebol ali, o Alto Dona Luísa da Atalanta pertencia para o Ribeirão das Pedras. Em matéria de futebol, o Ciba, eles jogavam aqui. O seu Aníbal, o Nilo, todo esse pessoal que vinha da Atalanta dava um meio time ou quase um time só que vinha de lá para jogar aqui junto. Lembro do Osni também, né? Do Osni, todo esse pessoal. Hoje só atividade de veteranos ainda ou Sim. Tem mais jovens também, não? É só veterano hoje ainda, né? É os velhos guerreiros, né? Os velhos guerreiros, eles estão... E eu acho isso tão bonito, quando a gente sai jogar futebol, quando eu não vou, o pessoal fica perguntando, mas o velhinho não veio, né? Quando eu paro o jogo, eles falam assim, oh, desculpa, eles vêm atrás de mim, bater nas costas assim, posso saber a sua idade? Isso é importante, isso é um orgulho que a gente tem dentro dessa comunidade. Tem um orgulho de dizer que com essa idade continua jogando futebol, né? Exatamente. Saudável, isso é muito importante. A gente conversou aqui, o futebol, por exemplo, é uma coisa que nós temos no município todo como característica, já só quase clube de veteranos. Sim. O que é que você observa ou qual o motivo que a juventude não tem mais participado dessas atividades do futebol nas comunidades? É que eu vejo assim, ó, o que afastou esse povo das comunidades é porque não tem mais jovem aqui dentro morando. O jovem que está aqui, ele vai para a cidade se divertir, em discotecas, em festas, ele não quer mais saber de pegar uma bola e botar o pé no chão e rolar na grama e brincar e se rolar, né? Isso tá faltando isso, eu acho assim, né? Eu gostaria de resgatar isso ali, eu tenho 2 netos, eu gostaria que fosse um dia que eu pudesse dizer assim, ver eles jogar lá dentro do campo que eu estou fazendo hoje. Hoje os netos podem ver o vô jogar ainda. Exatamente. Você tem alguma coisa a mais assim que você queria colocar com referência ao Ribeirão das Pedras e a participação histórica no desenvolvimento do município, não? É que eu penso assim, ó, se o povo todo de uma comunidade se reunisse mais vezes assim, a gente podia apresentar coisas melhores para o município de repente ainda, que podia se fazer dentro de uma comunidade. Mas tudo que eu relacionei, eu acho assim, foi uma coisa perdida. Essas coisas para fazer voltar vai ser muito difícil, mas se pudesse fazer voltar 50% daquilo que se passou, um conhecendo o outro melhor, como já falei, assim, um falar um pouco mais com o outro, seria uma maneira mais bonita de se viver. Integração. Integração falta. Isso é importante. Como a comunidade ela é essencialmente agrícola e pecuária, aqui na comunidade existiu alguma atividade empresarial, alguma serraria, tafona, descascador de arroz, esse tipo de coisa, engenho de cana? Você lembra? Não. Acho que eu sei não, porque era tudo perto, assim, era indústria Bauer, eles tinham tudo, o pessoal vendia o leite, naquela época fazia as compras, era o comércio que tinha, a maioria dessa comunidade comprava ali. Já fazia a troca, fornecia o leite, fazia a compra mensal, exatamente, acerto de conta mensal, era isso? E o que sobrava era o dinheirinho no bolso. Isso, que girava a economia. Exato. Nós tivemos aqui, né, da família Schaefer, né, implantado a fábrica de cabos para ferramentas agrícolas, né? Você lembra alguma coisa sobre essa empresa?
Sim, também era um amigo muito meu, o seu Orival Schaefer, né? Ele veio da Atalanta, trabalhava lá perto da casa do meu sogro, trabalhou antigamente ajudando o meu sogro a capinar os moros lá, ele sempre conta. E daí quando ele saiu de lá, ele abriu uma pequena empresazinha, mas era a mão, era braço. Hoje é uma potência, eu estou vendo assim que referência no estado, no Brasil, eles vendem matéria pronta, né, para todos os lugares, né? Não é mais da mesma família, né? Não é mais da mesma família, trocou de nome, né? A questão, hoje nós temos aqui na comunidade um frigorífico, né, agora, né, para produção de embutidos, é isso? Como você vê isso? Eu vejo que é um grande incentivo, como foi feito do próprio pai, do Aurimo, que eles começaram essa indústria ali, e é um produto muito bom. Então foi mais empresas que abriram ano passado, né? Aquela de queijo lá dos Mantal, né? E aquela lá do alho lá no Xaxim. Isso é uma coisa muito bem pensada. A gente às vezes brinca aqui em casa também, com a família, assim, o pai vendeu as vacas e o galpão lá. Eu digo, vamos pensar em botar uma coisa ali um dia, né? Quem sabe a gente traz a família de volta, né? Isso é uma coisa muito bom. O pessoal que reside aqui ainda, alguns poucos, né, que tem gente mais jovem, esse pessoal que mora aqui na comunidade de Ribeirão das Pedras, trabalha na agricultura ou ainda é comum, como em algumas outras comunidades, o pessoal morar, mas ir trabalhar no centro, nas empresas no centro do município? 50% ou mais estão fazendo esse modelo de trabalho. Moram no interior e vão para a cidade trabalhar. Aliás, a minha casa que eu tive, que era do meu pai de 60 e poucos anos atrás, a minha filha mais nova, ela mora nessa casa e eles estão trabalhando na cidade. E assim, é mais de 50% dentro da comunidade do Ribeirão das Pedras que estão fazendo esse modelo de trabalho, sabe? Eles saem do aluguel da cidade e eu acho isso importante, porque a infraestrutura do município não aguenta isso ali, ó. Então eu vejo uma coisa importante fazer esses lotezinhos, nem que fica pequeno para certas famílias, mas conviver no meio ambiente, né? Conviver, as crianças ter um acesso melhor. Eu sempre digo assim, essas casas muradas, as crianças lá dentro, é um presídio para essas coitadas dessas crianças. E quem puder fazer isso e levar para o interior, criar os seus filhos ali, a mentalidade vai ser diferente. Não só é saudável, como é necessário colocar a sola do pé na terra, né? Isso é muito sentir a natureza, né? Muito bom. É vida. É vida. Eu vejo assim, a minha filha está aqui comigo, ela bota os filhos dela lá num monte de areia que eu tenho lá, dentro desse riachozinho que tem aqui atrás de nós, faz uma pocinha de água, deixa eles andar lá dentro, isso é tudo que elas querem. E dentro de uma cidade não se pode fazer isso, né? É só piscina, quem puder, né? Isso é saúde, né? O contato com a natureza, né? Muito. Uma das últimas perguntas que eu quero lhe fazer, e ao mesmo tempo são considerações, como o meu trabalho visa preservação da história, a contação de história do que acontece, do que aconteceu na comunidade, que mensagem você poderia deixar, né, de estímulo às pessoas que vão nos ver daqui 40, 50 anos, talvez, vão assistir a essa nossa conversa, seus netos, bisnetos, né, talvez tataranetos, quem sabe chegue até eles. Que mensagem você gostaria de deixar para esse pessoal? Olha, eu diria o seguinte, que se todos pensassem, e não só da nossa época agora, mas daqui para frente, pensassem em preservar a natureza, o verde, esse é o ar puro do nosso pulmão, que nós precisamos dele. Gente, isso é a coisa mais triste, você viver num lugar de terra limpa e você pegar uma árvore daquela que nós temos aqui, parado aqui debaixo, podem ver que é uma árvore, ela não é muito velha,
mas ela tem um ar tão puro aqui de baixo que é gostoso de ficar aqui de baixo. A gente sai porque se obriga, porque a gente tem que trabalhar e tem que fazer alguma coisa, mas é de não sair. A casa da gente tinha que estar aqui de baixo. A natureza. A natureza. Ô Heinz, uma das atividades também que a comunidade do Ribeirão das Pedras desenvolveu muito nos últimos anos foi a piscicultura. O que é que tu tens para nos contar sobre a piscicultura? Hoje ela está sendo meio inviável, mas uns anos atrás ela era bastante viável. Era uma renda que favorecia quem podia fazer uma lagoa de peixe e criar um peixe, né? E cada vez mais eu vejo assim, ó, a tecnologia está levando certas coisas que eu vejo hoje, a minha ideia, né, Valmir? Mas tem pessoas que cada vez tinha que colocar mais peixe dentro da lagoa. O oxigênio não suportava, virava muito em despesa. E eu acho assim, hoje tem pessoas que estão dando razão para mim. Eu sempre dizia assim, botam menos, deixa o outro também fazer uma. Não bota tanto peixe na lagoa, porque esse peixe ele não vai suportar isso ali. Tem que botar muitos aeradores em cima. E era muito problemático, cara, me dava dó. Muitas vezes as pessoas de noite davam uma trovada. Elas tinham que estar preparadas com geradores, com a energia, tinha que ser rápido, porque senão eles perdiam muito peixe. Hoje ainda tem muitos produtores trabalhando? Alguns tem ainda, mas já caiu bastante. Tem bastante gente que deixou de produzir. Hoje estão com as lagoas ali, só criando um peixinho para comer. Foi um investimento muito alto na época. Muita gente investiu forte nisso ali, ó. Eles tinham uma lagoa, eles fizeram 2, 3, 4 e coisa grande. E isso hoje está ali parado. Então também não é valorizado uma coisa que podia estar produzindo ainda, né? Mas não com tanto peixe lá dentro. Produz ela com menos que pode continuar usufruir daquela área que está sendo ali para desmanchar. É um dinheiro jogado fora, que eu acho assim, porque essas lagoas estão prontas, né? Você produziu peixe também? Eu não. Eu tenho minhas lagoas ali. Eu produzi agora uns 2 anos ali um pouquinho só, mas sem arador, sem custo nenhum. Eu posso dizer para vocês que eu tinha 2.000 tilápia dentro de uma lagoa de 40 por 50. Isso ia me sobrar tranquilamente. Eu vendi ano passado esse peixe 50%. Valeu a pena a sua história, a sua vida até aqui? Eu me sinto realizado até aqui. O que vier daqui para frente, eu me orgulho mais ainda de poder viver com saúde, se não tiver dor. Eu sempre penso assim, coitada dessas pessoas que a dor toma conta de doenças, de veneno, de coisas assim que intoxica. E ninguém pode escolher a sua vida como quer. Porque eu acho assim, o que Deus manda para nós, a gente tem que aceitar. Muito obrigado. Obrigado também.